Essa semana carrega um ritmo de recomeço, tensão de ajustes e abertura para novos caminhos. Teremos o Sol entrando em Leão, marcando o início de um ciclo solar de expressão e autenticidade, ao mesmo tempo em que a Lua nova em Leão inaugura possibilidades. Mas só floresce se deixarmos para trás o que já não serve. O céu pede revisões sinceras, coragem de mudar de ideia e discernimento entre agir pelo impulso do passado ou construir algo com mais consciência. Oi, eu sou a Isa, trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e aqui no Caminho da Eremita eu traduzo os símbolos do céu para te guiar na travessia da noite escura da alma rumo ao encontro com você mesma. Então já aproveite esse momento para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com quem também precisa dessa bússola. A segunda-feira começa com a Lua em Gêmeos fazendo um sextil com Mercúrio retrógrado em Leão. É um aspecto que favorece retomar conversas importantes, revisar o que ficou mal compreendido ou expresso com exagero. A combinação entre Gêmeos e Leão pode gerar discursos mais apaixonados do que claros. E o risco é confundir sinceridade com teatralidade ou repetir padrões verbais que apenas reforçam uma imagem em vez de expressar uma verdade. O sextil entre eles suaviza a revisão, há uma abertura para voltar atrás sem perder a dignidade, ouvir mais atentamente, encontrar palavras mais alinhadas com o que você sente de fato. Vale perguntar o que você vem dizendo repetidamente para convencer o outro ou a si mesma de algo que talvez já não faça mais sentido. No meio da tarde, a Lua se encontra com Vênus também em Gêmeos, marcando um momento de leveza, desejo de troca e necessidade de sintonia. Esse aqui é um aspecto que costuma favorecer interações sociais, pequenos prazeres, conversas que tocam com delicadeza, mas em Gêmeos essa delicadeza pode ser mais mental do que afetiva. A conjunção sugere um impulso por conexão, mas nem sempre com profundidade. Pode haver mais vontade de ser ouvido do que real disposição para escutar. E no fim da tarde, a Lua entra em quadratura com Marte em Virgem, que é um aspecto que tende a gerar irritação, impaciência, dificuldade de lidar com demandas práticas. E como a Lua está em Gêmeos, o emocional fica acelerado e disperso. Marte em Virgem exige foco, ação objetiva. O atrito entre os dois pode se manifestar como reações impulsivas diante de contratempos pequenos, ou ainda a sensação de que nada está sendo feito do jeito certo. A tendência de discutir por detalhes ou explodir depois de segurar pequenas frustrações ao longo do dia. A pergunta-chave é: a sua reação é uma resposta ao que está acontecendo agora ou ao que vem se acumulando sem ser resolvido? E num dia que é marcado pelo conflito entre se abrir para o novo e sistemas rígidos, fica a pergunta se a sua melhor versão só aparecer quando você se permitir mudar de ideia. Quanto tempo você levaria para encontrá-la? E na terça-feira, o ingresso do Sol em Leão marca o início de um novo ciclo solar, trazendo foco à expressão pessoal, à identidade, à necessidade de ocupar o próprio espaço. Leão, regido pelo próprio Sol, valoriza a autenticidade, o protagonismo e firmeza. Mas esse movimento não significa autopromoção, e sim a coerência entre aquilo que se é e o modo como se age. É o momento de se perguntar: o que eu faço com a luz que eu tenho? Ela aquece ou ofusca ou ainda se esconde nas sombras? Logo pela manhã da terça, a Lua entra em Câncer, o seu domicílio, intensificando também as necessidades emocionais, a busca por proteção, a conexão com o que é íntimo. No entanto, essas necessidades esbarram rapidamente em obstáculos representados pela quadratura da Lua com Saturno e Netuno retrógrados em Áries. Com Saturno, surge a sensação de que o que se sente não tem espaço ou legitimidade. Cobranças internas ou externas podem soar com exigências por racionalidade e controle. E já com Netuno, o perigo está em confundir sensibilidade com carência ou se perder em narrativas idealizadas, esperando dos outros o que só poderia vir de uma base interna sólida. Esse eixo cardinal Áries-Câncer, ativado por esses aspectos, revela o conflito entre a vontade de acolher e a pressão
pressão de dar conta de tudo sozinha. E na noite de terça-feira temos o encontro de Marte com o nó do Sul. Os dois com natureza maléfica, são secantes, separativos. Essa conjunção aqui acentua comportamentos destrutivos, rupturas impensadas, decisões precipitadas ou reações que corroem ao invés de sustentar. Marte em Virgem busca correção, atua como um operário impaciente, identifica erros, mas não sustenta a paciência necessária para reconstruir. E a oposição com o nó do Norte, que é o ponto que representa a abertura de caminho e direção, mostra que a ação de hoje pode cortar o que ainda estava ganhando forma. É um momento crítico para quem se move sem discernimento. E a quadratura da Vênus com esse eixo nodal indica que essas tensões podem recair no campo dos desejos e vínculos. Ponto central é: ações impensadas e afetos inconsistentes não constroem caminho, e hoje o risco é destruir mais do que se imagina, e por impulso ainda, não por convicção. E na noite de terça-feira a Lua vai se aproximando de Júpiter em Câncer, criando um campo fértil para o crescimento emocional, mas também para a amplificação de tudo que tiver em foco. Como ambos estão em Câncer, signo de nutrição, memória e pertencimento, há um favorecimento ao que fortalece vínculos e valores afetivos genuínos, mas se houver insegurança, ela também ganha força, as memórias do passado vêm com tudo. A necessidade de se sentir incluída, protegida, validada pode se tornar exagerada. E no meio de todo esse simbolismo da terça-feira surge a pergunta: até quando você repete o passado achando que protege o presente? Na quarta-feira, o sextil entre o Sol em Leão e Urano em Gêmeos traz disposição para escolhas criativas, desvios inteligentes, soluções inesperadas. Trata-se de um aspecto leve, que oferece oportunidades de liberação em movimento, quebra da rigidez sem perder a integridade, trazendo uma solução para as tensões do dia anterior. O Sol, que é regente do signo onde transita, possui dignidade essencial e governa com clareza. E Urano, por sua natureza errática e aérea em Gêmeos, funciona aqui como um mensageiro de aberturas, trocas, novos pontos de vista. É um bom momento para testar novas abordagens, propor ideias fora do habitual ou ainda encontrar saídas para impasses que pareciam fixos. Embora não traga efeitos explosivos, esse aspecto aqui favorece o inesperado que funciona, desde que você não tente controlar o processo. Mas logo ao amanhecer, Vênus e Marte entram em tensão exata. Em Gêmeos, Vênus busca trocas leves, múltiplas, curiosas, e já Marte em Virgem deseja precisão, utilidade e execução impecável. A quadratura entre eles revela incompatibilidades entre prazer e produtividade, desejo e exigência, sedução e rotina. Essa tensão pode se manifestar em relações como atrito entre expectativa e entrega, entre espontaneidade e cobrança. E à noite a Lua em Câncer forma um sextil com esse mesmo Marte, um aspecto que une o instinto protetor com essa ação prática aqui. Aqui o gesto de cuidado não é apenas emocional, ele exige posicionamento, organização, resposta ativa. A Lua no seu domicílio sabe onde acolher e com esse aspecto encontra meios concretos de agir com propósito. E na quinta-feira o dia começa com 2 trígonos do Sol em Leão. Um com Saturno retrógrado em Áries e outro com Netuno retrógrado em Áries. Com Saturno, o Sol ganha estrutura, senso de responsabilidade, sobriedade. Ainda que retrógrado, Saturno fortalece o discernimento, apontando para o que precisa ser mantido com firmeza. E já com Netuno, o Sol se conecta com a inspiração, com os ideais. O trígono sugere imaginação aplicada, direção criativa. Juntos, esses dois aspectos oferecem base e propósito para decisões que unam visão e responsabilidade, imaginação e construção. E ainda na quinta-feira, olhem só que dia agitado, temos uma lua nova em Leão. Essa lua nova marca um novo ciclo de afirmação individual, de reinício pessoal, próprio do signo de Leão, com a sua natureza quente, seca, fixa, mas essa lunação aqui não acontece isoladamente. A Lua, ao se encontrar com o Sol, também toca Urano, Saturno, Netuno e Plutão. O sextil com Urano traz abertura para o novo, mas de forma lúcida, com inteligência, há espaço para desvios criativos, desde que guiados por consciência. Os trígonos com Saturno e Netuno oferecem uma base onde o sonho pode ser estruturado, o desejo pode ser sustentado no tempo, mas a oposição com Plutão deixa claro:
Não há reinício sem confrontar o que já perdeu função. A tensão com Plutão também pode revelar jogos de poder, orgulho ferido, resistências profundas. O ciclo que se inicia só floresce se for capaz de soltar aquilo que ainda prende por controle ou medo. E na sexta-feira, a oposição entre Sol e Plutão marca o ponto mais tenso do dia e também um dos mais reveladores. O Sol forte em Leão representa a afirmação pessoal, o desejo de centralidade, e Plutão em Aquário atua como um agente invisível das transformações coletivas, das forças que escapam o controle individual. Quando esses dois polos se opõem, há um embate direto entre a vontade pessoal e aquilo que exige entrega, renúncia, desapego do controle. É um aspecto que costuma revelar onde há insistência em manter o poder a qualquer custo, mesmo quando ele já não serve ao que é verdadeiro. Autoridade, liderança e expressão pessoal são testadas e externamente isso pode se manifestar como conflito com figuras de autoridade, disputas de ego, crises de controle ou tensão em grupos. No fim da manhã, a Lua encontra Mercúrio retrógrado em Leão. Essa conjunção fala da tentativa de nomear o que se sente, mas através de um filtro pessoal muito forte, marcado por orgulho, necessidade de afirmação, receio de vulnerabilidade. Em Leão, tanto a Lua quanto o Mercúrio tendem a dramatizar o conteúdo emocional, trazendo intensidade à comunicação, mas também dificuldade de escuta real. Como o Mercúrio está retrógrado, pode haver o retorno de conversas inacabadas, reflexões sobre algo que foi dito ou não dito, e a tentativa de reorganizar internamente o que se viveu. E no início da noite de sábado, a Lua entra em Virgem e logo em seguida forma uma quadratura com Urano em Gêmeos. A Lua em Virgem preza pela ordem, pelo detalhamento, pelo controle sobre o ambiente, busca estabilidade por meio da organização, do cuidado prático, do discernimento. Urano, por sua vez, representa aquilo que escapa à previsibilidade. Em Gêmeos, atua de maneira mental, errática, veloz, desorganiza para abrir novas possibilidades. Essa quadratura aqui pode provocar irritação com mudanças de última hora, falhas em sistemas imprevistos na rotina ou dificuldade em se adaptar ao que foge do script. A tensão se manifesta especialmente em contextos que exigem eficiência, lógica ou perfeição. Tudo aquilo que a Lua em Virgem tenta sustentar pode ser rompido por Urano de forma brusca e provocadora. O desafio é lidar com o inesperado sem tentar consertar tudo de imediato, reconhecendo que nem toda mudança é desordem, algumas vêm para equilibrar o excesso de controle. E no domingo, no início da tarde, a Lua em Virgem forma um sextil com Júpiter em Câncer. É um encontro entre a lucidez prática e a generosidade. A Lua em Virgem organiza, filtra, seleciona o que faz sentido manter. O seu critério é o que funciona, o que serve. E Júpiter, exaltado em Câncer, amplia tudo aquilo que alimenta com afeto, proteção, pertencimento. O sextil entre esses dois signos de natureza feminina, receptiva, cuidadora, favorece um crescimento silencioso, sustentado por pequenas ações consistentes. Esse não é um aspecto impulsivo, ele é fértil, mas cauteloso. Emoções tendem a ser digeridas com mais clareza. Questões delicadas podem ser tratadas com um misto de sensibilidade e objetividade. É um bom momento para reforçar rotinas saudáveis, cuidar do corpo, organizar o ambiente ou investir tempo em vínculos que trazem segurança emocional. No final dessa semana, o convite é simples e profundo. O que você precisa deixar para trás para não sufocar o novo ciclo que quer nascer? Nem sempre as mudanças vêm como a gente quer, mas são elas que mostram o quanto nossas formas podem ser mais leves, flexíveis e vividas com verdade. Lembre-se, toda travessia começa dentro.